Bem-vindo ao meu canal, sou o Rafael e aqui a gente explora tendências, ferramentas e processos que impulsionam inovação e tecnologia. E hoje, pessoal, quero trazer para vocês uma POC, uma prova de conceito ali dentro do Gira, fazer um overview para já te dar essa introdução e entender com vocês se a ferramenta atende o seu time, atende os processos, porque como ela tem um alto grau de versatilidade para se moldar aos processos da empresa, eu creio que ela possa atender em vários cenários e para diversos times. Então, com isso, eu quero trazer vocês aqui para a ferramenta, para a gente navegar junto e já dar instrução para vocês. Primeiro passo, pessoal, antes da gente ir ali para dentro do board, dentro dos campos customizados e dos workflows, eu quero trazer para vocês aqui. Lembrando, o Gira é onde a gente vai ter a parte do Scrum e do Kanban. Ele é uma ferramenta à parte, você pode ter só o Gira, certo? Caso você já esteja pagando uma das ferramentas, você não pode ter a outra gratuita, certo? Então, deixe isso bem anotado. Por quê? Se você vai contratar o Gira, você não pode ter o Confluence gratuito, por exemplo. Ou é tudo gratuito, ou é tudo pagante, certo? Então, se a gente for observar lá no próprio site da Atlassian, a gente consegue simular o total de usuários para o Gira, a gente consegue simular o valor anual com desconto de 17%, são quase 2 meses aí de economia, mas aqui ponto de atenção. A parte do IOF, o cartão que você vai utilizar, métodos de pagamento, nota fiscal que você vai emitir, tudo isso ainda vai somar aqui. Então esse não é o valor final, porque você deve observar ali o método de pagamento que sua empresa vai fazer. Então, pessoal, essa página aqui do Gira é onde você pode começar a ver o tipo de licença e simular o total ali anualizado por usuário. Vantagens de fazer no anual, você já trava o valor do dólar, porque você vai pagar de uma vez. Então, qualquer variação que tenha o dólar, para cima, você estaria ali, de certa forma, protegido. E mais abaixo, todas as funcionalidades que um tem e o outro não. Seja ali limite de usuários, limite de sites, armazenamento, certo? Disparo de notificações por e-mail, a parte de disparo de automações ou créditos do Rovo, certo? Então aqui a gente consegue observar isso e eu quero deixar bem claro para vocês. O Gira é uma ferramenta, então você vai ter um custo para ela. O Confluence é onde a gente tem um repositório de conhecimento, né, onde a gente vai ter as bases de conhecimento, os procedimentos operacionais, nossas atas de reunião. Então, eu posso ter 300 pessoas no Gira Software e eu posso muito bem ter menos pessoas aqui. Então, não exatamente a gente vai ter a mesma quantidade para todo mundo. Então, eu posso ter de 100 aqui, posso ter 200, certo? E o que é legal a gente testar juntos aqui é que a gente pode ver que é um range. Então, se você tem ali de 101 até 200, o valor vai ser quase que o mesmo. E o próprio site já te fala que dependendo do seu tier, né, dependendo de quantas pessoas você vai ter aqui, ele já te joga para o Premium, porque você vai ter automações quase que limitadas, você vai ter recursos maiores ali de armazenamento também e outras funções. Mais uma vez, se você tem uma ferramenta já no pagamento anual, se eu não me engano a outra não pode entrar como pagamento mensal. Então é importante você fazer essa somatória. Então do Gira, do Confluence e do Service Management, que é onde a gente tem a parte dos portais de atendimento com os agentes solucionadores, que eu também vou mostrar para vocês. E não só isso, pessoal, o Gira, onde a gente tem o Scrum, o Kanban e o pessoal de desenvolvimento, ou como se fosse um bug tracker para qualquer outro time. O Confluence como base de conhecimento, tá? E o Gira Service Management com os portais de atendimento. Nenhuma dessas ferramentas sozinha faz o SSO, que é o Single Sign-On, que é onde com o mesmo login que ele vai logar no notebook seria o login que ele vai entrar no Gira, no Confluence, no Service Management, certo? Para isso, você precisa de mais uma ferramenta, que é o Atlassian Guard. Então, se você quiser essa ferramenta completa, essa stack completa, certo? Para você atingir ali todas as áreas, você teria que ter o Gira, o Confluence, o Gira Service Management e o Atlassian Guard. Tem outras ferramentas que não entram no contexto agora, tá? Que é um cenário simples que eu quero mostrar para vocês. Mas é legal a gente entender que você vai ter que somar o valor e a quantidade de usuários que você vai ter em cada ferramenta. Para o Guard, considere a sua maior ferramenta. Então, se no Gira você tem 300, no Confluence 200 e 75 no Service Management,
aqui no Guard você vai considerar os 300. Legal? Então a gente vai considerar sempre o total, o maior número ali de usuários que a gente tenha. Certo? Então, vamos para a ferramenta agora, já que a gente está contextualizado que são ferramentas separadas, tem opções boas de método de pagamento e a gente tem que fazer essa somatória e anualizar para ver se está dentro do budget. Lembrando, pessoal, sempre de deixar uma margem. Não comprem ali no limite total de usuários que vocês têm, justamente porque se entrar mais pessoas no time no começo do ano, se tiver uma movimentação grande, você também tem essa flexibilidade de não ter que ficar adquirindo novas licenças sempre. Você já tem uma margem ali justamente para isso. Legal? Então, pessoal, dentro do Gira, né, o antigo Gira Software, qual que é a grande importância aqui para a gente? Registrar os itens, os épicos, as histórias, os bugs, as tarefas, poder gerar relatórios da minha sprint atual, do meu percentual de itens por status, das pessoas que estão resolvendo, no caso, esse meu ambiente de teste só tem o meu e-mail, mas eu tentei deixar o mais visual possível aqui para vocês, onde eu estou tratando o épico, estou tratando 4 histórias, tem bugs que ainda não foram designados. Então, se você tem uma equipe, você já consegue ver a quantidade de atividades por membro da sua equipe. E caso alguma coisa esteja unassigned, certo? Que não designou para ninguém ainda, você consegue tratar isso. E clicando nesses totais aqui, você consegue ir direto para aquele item. Então, você já faz o drill down ali para aquela informação. Idem para os gráficos aqui, idem para o nosso percentual aqui do gráfico também. A gente consegue ir direto para o filtro. Para fazer filtro, você não precisa ser administrador. Ou qualquer usuário com a licença do Gira Software consegue construir os filtros para ele e para o time. Então, todo esse dashboard a gente consegue replicar, a gente consegue alterar e já entregar relatórios para o time. Percentual de atividades por membro do time. Então, se você tiver várias pessoas ali, você consegue mostrar o esforço, né, a carga que cada um está no momento. E aqui, um calendário que pode ser por datas de entrega, por datas de criação. Eu coloquei como teste datas de atualização, para você ver as movimentações por dia também. Mas esse dashboard ainda teve muita coisa por trás. Então, eu só dei o start por ele aqui, porque o que eu quero trazer, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, controle. Fica um lugar centralizado de criação de itens, fica gestores com informação, agora eles vão poder tomar decisão com base em informações do time, os próprios gestores dos times vão conseguir redistribuir melhor o trabalho, e para isso a gente precisa de um projeto. Esse projeto dentro do Gira, que agora são spaces, vocês podem agrupar por squad, por time, por tribo, conforme for a metodologia, a nomenclatura dentro da sua empresa, mas pensa que esse space, ele é uma pasta, como se fosse uma pasta, certo? Um repositório de atividades, onde a gente vai armazenar os nossos épicos, aqui nas timelines, debaixo de cada épico, as histórias, bugs e tarefas pertencentes a eles, e a data de início e fim diante das sprints. Nesse caso, é um projeto Scrum. Mas, a qualquer momento, a gente consegue vir aqui e criar um board. É isso que eu quero mostrar para vocês. Independente da metodologia, pessoal. Se é Scrum, se é Kanban, se é Scrumban, se é Cascagio, se é Cascata, a gente consegue modelar, porque isso é apenas uma visão e vai impactar direto no workflow. Na verdade, o workflow impacta direto neles. Por quê? O workflow ele pode ser bem definido sem um caminho de volta, que seria um caminho cascata, ou ele pode ter vários ciclos, como a gente vê aqui no Scrum. Então, a ferramenta permite com que a gente faça isso. Se um projeto nasce Scrum, ele pode virar Kanban, a gente pode remodelar o time para isso, e a gente pode ter as duas visões aqui também. Então, basta a gente criar, dar um nome, vou colocar aqui meu Kanban, e vou pegar todos os itens e apenas uma visão dentro do projeto. É isso que eu quero desmistificar para vocês. Então, independente se o projeto é Scrum, é Kanban, ou é Cascagio, ou Ágil, ou Scrumban, ou seja a mistura que alguns times têm, certo? A gente consegue modelar isso aqui dentro. E por que isso é interessante? O Gira traz alguns templates para a gente,
mas eu acredito que toda empresa vai customizar, precisa customizar de acordo com o nível de maturidade que aquele time se encontra. Então, na versão Premium, que é a versão que eu estou testando aqui com vocês, a gente já consegue observar, por exemplo, no meu épico de criação de funcionalidade de pagamento para um super app, aqui, eu já tenho data, início e fim do meu épico, eu tenho as datas das tarefas, o que eu não tenho no Standard, eu consigo mostrar dependências entre minhas tarefas, e eu consigo já observar aqui a resolução de cada uma delas. No meu backlog, eu consigo ver a minha sprint que está em andamento, eu consigo ver a próxima sprint e os itens já planejados para ela, e eu consigo ver todo o meu backlog, inclusive um bug que está guardando aqui no backlog que ele pode ser priorizado. Então, passei pelo meu timeline, pelo meu backlog, eu chego na minha sprint ativa, então eu consigo ver o que está rolando na minha sprint. E tudo isso, pessoal, tanto o backlog, quanto o timeline, quanto o board aqui da sprint ativa, a gente pode reutilizar nas cerimônias, seja na daily, seja numa planning, seja numa retrospectiva. Então a gente consegue filtrar por usuário, tudo que pertence ao usuário, a gente consegue filtrar por épico, fazer um filtro rápido por prioridade, a gente pode dividir em raias esse Kanban também. A gente pode trabalhar com discussão em cima de um calendário de execução da sprint, das atividades que vão começar nas próximas semanas. A gente pode ver tudo isso em lista também, se for mais fácil. A gente pode também remanejar as colunas, remover colunas que nesse momento não são interessantes para a gente, colocar novas colunas aqui também. Então, e tudo isso é muito flexível e a gente consegue tomar ações em massa também ou ações individuais aqui na própria tela de lista. Então, seu time ganha velocidade, ganha um lugar centralizado, ganha chances de reutilizar isso daqui nas cerimônias também, não ter que ficar montando apresentações toda vez que vai para uma reunião, inclusive levando em consideração o Dash, porque o Dash já pode ser isso, inclusive com as APIs, as quais você pode usar um N8N ou um outro extrator, até aplicativos mesmo na classe Marketplace, para extrair essas informações e jogar na sua ferramenta de BI, seja o Power BI, seja alguma outra que você tenha disponível dentro da empresa. E aqui o que eu quero mostrar para vocês também, da parte de cadastro do time, todo time que esteja trabalhando ali, a gente pode replicar esse modelo. Então, se eu estou usando um workflow específico, se eu estou usando um conjunto de atividades, então a gente pode ter épico, bug, história, posso ter uma tarefa com um nome específico aqui da empresa, eu posso ter a iniciativa acima do épico, a gente pode criar isso também, assim como todos os outros os campos são maleáveis, então a gente consegue colocar o campo impacto, empresa, cliente, departamento, tudo que fizer sentido para o seu formulário de criação desse item. E como eu citei aqui anteriormente, a parte do workflow é um ponto muito importante. Por quê? Como eu disse, a gente pode fazer ele de uma forma sequencial. Nós, até mesmo o administrador que vai ter dentro do seu time, ele mesmo pode adicionar um novo status e já pode liberar para uso do time. Lembrando que essas funções aqui a gente deixa travado para o administrador, não para todos os membros de todos os times. Por quê? A ideia é que a gente possa fazer um fluxo de trabalho que se adapte ao nosso processo, que tenha validações de campos, que tenha obrigatoriedades. Podemos ter processos de aprovação e com isso a gente possa replicar. Então vai entrar um time novo, a gente vai deixar uma solução standard, a gente vai padronizar a solução aqui dentro da empresa. Então, com isso a gente aumenta as nossas chances de ter um processo, garantir que esse processo esteja sendo seguido dentro da empresa, e isso fica a cargo de administradores dentro da empresa. Então, a velocidade de implantação, a velocidade de teste, essa velocidade de replicar vai estar internalizada também. E o fato de absorver vários times e várias áreas, que a gente pode ratear o custo da licença também. Então, para essa primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês, é a gente desmistificar isso, que um projeto, apesar de a gente falar que é o Gira, o antigo Gira Software, não é só para a equipe de desenvolvimento. Eu posso ter outras equipes que queiram usar o Scrum e o Kanban, e eu posso ter diversos times
com metodologias diferentes. Um está no Scrum, o outro está no Kanban, o outro está no Ágil, e a gente consegue monitorar todos da mesma forma. Por quê? A parte de filtros, ela está aberta para qualquer usuário, aqui não só administrador, usuário que tem a licença ativa dentro do Jira, então ele consegue selecionar vários projetos. Posso pegar o projeto de ITSM aqui, que vai me trazer os incidentes, posso pegar o projeto de desenvolvimento também, e trazer todos esses campos e modelar isso de tal forma que seja o meu relatório, ou que eu vá fazer uma extração. Aqui também eu vou exportar, eu vou transformar isso para um CSV para enviar para a equipe de BI, a gente já fazer um teste de indicadores. Eu posso fazer uma alteração em massa, um book change aqui, em todos esses. Então, a gente tem a possibilidade de fazer os indicadores, fazer um controle e navegar e não perder tempo, né? Caso a gente salve esse filtro, como eu tenho alguns filtros salvos aqui de teste, a gente já consegue automatizar o disparo dele também e deixar ele salvo. Não só para utilizar nos dashboards, como a gente viu ali no começo do vídeo, quanto a gente já deixar isso para o dia a dia, para uma cerimônia, para uma extração, para um uso via API. E a API ela já está liberada desde do Jira gratuito. Então, caso você vá começar uma POC dentro da sua empresa, você pode já testar. Então, vou pegar o REST, API, /2, /issue, e a gente traz o JSON de todos aqueles itens. Então, data de criação, todos os campos customizáveis que a gente tem lá, prioridade, o responsável, data que foi feita a transição. Claro que tudo isso fica especificado pelo fabricante. Então, se a gente pesquisar Jira REST API, a gente tem a documentação completa da classe mostrando aqui todas as APIs. Então, pessoal, a gente tem a possibilidade de trabalhar e sim fazer integrações com outros sistemas. Então, isso fica muito mais prático, muito mais fácil a gente linkar e integrar isso com outros sistemas da empresa também. Legal? Então, para essa primeira parte, acho que isso é fundamental para a gente entender que o Jira é completamente maleável e adaptável para aquela parte do processo, seja nos formulários de criações do time de desenvolvimento, seja trocar de metodologia, migrar de metodologia, entrar no Scrum e aumentar o nível de maturidade do pessoal. Por quê? Para usar um gráfico cumulativo, para usar um burn down, para usar um velocity chart. Então, conforme o pessoal for utilizando, for fazendo, preenchendo os campos de forma correta, a gente vai conseguir ter essas informações de uma forma mais apurada. Então, isso fica mais claro até mesmo para o próprio time. Inclusive, se um campo na tela de criação é importante ou não, se um campo numa tela de transição, quando a gente muda de um status para o outro, é relevante ou não. E o ponto que eu quero trazer para vocês aqui também é a conexão. Conexão entre o quê? O time de operação, que está lá no nosso portal de atendimento, com o time de desenvolvimento. Então, quando a gente adquire aqui a segunda ferramenta, que é o Jira Service Management, a gente pode criar diversos portais. Um portal que pode ser a sua entrada de projeto, um cadastro de avaliação de projeto, se esse projeto faz sentido ou não, se ele vai para frente ou não. Um comitê pode ser listado pelos projetos que entram pelo portal. Controle de incidentes, controle de problemas, gestão de mudança emergencial, mudança planejada, outros tipos de mudança que você tem aí como nomenclatura na sua empresa também, solicitações e outros portais também, como o RH, time de marketing, não só o time de TI ou o envolvido a isso. Então, cada portal pode ter um nível de acesso. Eu estou vendo todos porque eu sou administrador, mas a gente pode segregar. Então, certas pessoas vão ver o gestão de mudança, outras não. Certas pessoas vão ver o RH, outras não. E eu posso ter um portal aberto, igual eu tenho o meu portal pessoal aqui, para qualquer pessoa da internet que tiver o endereço poder acessar e poder criar itens para você também. E no próprio portal, a gente consegue linkar o Confluence. Então, o Confluence ele vai ser importante nesses dois pontos. Para o portal, onde a gente pode oferecer documentações. Não, eu tinha um cliente que estava com um problema de acesso aqui no Super App e eu já posso
entregar para ele toda a parte da documentação, todo o passo a passo, para ele se resolver. E com isso eu reduzo o meu N1 também. Mas por que essa documentação está aqui? Porque o meu analista do Service Management construiu ela e colocou no Confluence, e a mesma documentação pode pertencer a um projeto, pode fazer parte de um projeto também, como a gente vai ver na sequência. Então é legal porque as bases de conhecimento ficam aqui, atreladas ao portal também. Então a gente pode ter, como eu disse, vários portais, e por exemplo, no portal de incidente, a gente vai reportar um incidente aqui no Super App, eu vou reportar um incidente de falha aqui no módulo. Você vê que a própria ferramenta já pega as palavras-chave e já tenta me sugerir de novo novas documentações, para que eu possa me resolver ali antes de abrir um chamado. Não é o caso, vou continuar abrindo aqui meu chamado, vou escrever qualquer coisa aqui, posso colocar nexos e posso ter também, pessoal, formulários dinâmicos. Então, por exemplo, se eu escolho, eu estou reportando aqui um incidente de falha no módulo de pagamento do Super App, coloquei uma descrição e no impacto eu estou colocando usuário iPhone. Se eu coloco usuário iPhone, aparece um campo de quantifique o lote de usuário, ou se eu seleciono Android, não aparece nenhum, e se eu seleciono usuário específico, insira detalhes de logon do usuário. Por que eu tenho esse formulário dinâmico? Porque é uma funcionalidade do Jira Service Management da gente colocar aqui o Forms. O Forms permite com que a gente faça esse if-else e você tenha um formulário mais assertivo disponível para o cliente. Então a gente consegue sim fazer formulários dinâmicos com as informações que estão no Jira. A princípio, a gente não tem por padrão, né? A gente não tem por padrão ali consulta a databases externos. Então, se a gente tiver um campo lista, essa informação está dentro do Jira, ela foi construída e alimentada aqui dentro do Jira. Ela não puxa de um sistema externo, mas tem aplicativos para isso também no Atlassian Marketplace. Tá? Só para a gente fechar o raciocínio. Então, se alguém abrir um incidente para mim no portal de atendimento, o meu cliente vai abrir, vai ter uma lista de tudo que foi aberto, quando foi aberto, vai poder fazer comentários, vai poder adicionar outras pessoas como participante desse ticket aqui também. E nós, como administradores ou os agentes solucionadores, por isso que o licenciamento é diferente, porque você vai ter pessoas trabalhando no atendimento de incidentes, solicitação e tickets, e outras nos cards de desenvolvimento, no Épico, História. Elas não precisam ter a mesma licença. Certas exceções, pessoas têm porque interagem lá também, movimentam o fluxo de trabalho, tá? Adicionam informações e precisam trabalhar na sprint e também trabalham no portal. Então aí seria o caso dela ter as duas licenças. Mas nesse caso, esse chamado que foi aberto, esse incidente, já foi para a fila determinada. A gente também tem o controle de SLA, a gente pode ter aqui também, porque o SLA pertence ao Jira Service Management. Eu tenho toda a informação do cliente, posso fazer comentários internos, comentários externos para o meu cliente receber ou para a minha equipe receber. E a diferença entre eles, que a gente já consegue ver, que um fica amarelinho, que está interno, não vai para o cliente, e o outro fica branco, sem o cadeado, que aí o meu cliente vai receber uma notificação e vai receber essa mensagem lá no portal também. Para todos os incidentes e atividades lá no Jira também, a gente pode movê-la de projeto, eu posso clonar. A parte de deletar, a gente consegue sim restringir o acesso, então nem mesmo administradores vão poder deletar, a não ser que eles se coloquem de novo nessa regra, mas é uma regra interessante da gente revisar. Então a gente tem esse controle de acesso, esse controle de ações dentro das atividades para a gente não perder nada. E o fluxo de trabalho também maleável, a gente pode criar o que for necessário para o nosso Service Management, inclusive o encaminhar para a Dev. Então esse incidente que chegou aqui, eu posso encaminhar para a Dev. Esse encaminhamento, o que ele gera? Por trás, eu criei uma automação aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho uma automação de criar bug para o time de Dev. E olha que legal, lá no meu time de desenvolvimento, aqui eu já troquei o status no Jira Service Management e eu já criei uma atividade.
no time de desenvolvimento e ela já ficou linkada aqui. E esse link é bidirecional. Então, eu reduzo o trabalho manual do time. Meu time ele não precisa ficar indo no board criar atividade. Por quê? A gente já tem automação aqui. Assim que eu troco de status, ela já cria essa nova atividade, a qual eu posso linkar ela e ela vai pertencer a um épico. Eu posso colocar ela em uma sprint que está correndo, ou vai participar de uma sprint. Eu posso colocar aqui, ó, ela já planejada para sprint 2. Ela já vai aparecer no meu backlog. Então, tudo isso já está amarrado, ela já está aqui. E se eu entro nela aqui dentro, eu tenho que a origem dela lá veio do portal. Então, a gente amarra isso automaticamente. Isso para diversas outras coisas. Então, pode ser um campo que foi atualizado, que pode ser o gatilho dessa automação, que é o momento que ela dispara. Pode ser um status, que nem eu fiz aqui para vocês. Podemos concatenar informações e podemos enviar isso via webhook, chamar uma API de outro sistema, e esse sistema vai capturar, vai traduzir e vai registrar. Até mesmo esse outro sistema vindo aqui escrever novas atualizações dentro do Jira. Então, se você tem sistemas de alertas, sistemas concorrentes ao Jira aqui de gestão de projeto, que a empresa não vai descontinuar, uma certa área da empresa vai continuar nele, pode ser feita essa integração aqui também via API com um token. Eu tenho um processo de criação de token de API aqui no canal também, muito simples. O que vale a gente ver de empresa para empresa são as regras de permissionamento para isso, até mesmo entre os sistemas, mas você tem a possibilidade de integração que não vai depender de um terceiro, que não vai depender de um novo desenvolvimento do zero. Legal? E com isso, a gente também pode amarrar aqui, pessoal, outras informações. O quê? Outros links de outros sistemas, documentações. Então, se eu estou dentro de um incidente, eu já posso pegar a minha base de conhecimento, eu já posso selecionar uma documentação que corresponde a esse caso. Então, sempre que a gente constrói documentações de projeto, procedimentos operacionais, atas de reunião, how-tos, tudo que eu tiver no Confluence, a gente pode colocar tanto nos incidentes, nas solicitações, gestões de mudança, tudo que a gente tiver dentro do ITSM, eu também posso vir aqui nas minhas histórias, nos meus bugs, nas minhas tarefas, nos meus épicos, e também fazer esse link. Então, a gente pode linkar outros itens de trabalho. Eu posso linkar um bug com uma história, eu posso linkar um bug com uma tarefa, eu posso linkar um bug com uma atividade de outro projeto, como a gente fez automaticamente ali, criar tarefas filhas e também criar documentações direto do Confluence. Então, a gente cria essa rastreabilidade entre as documentações e as informações. Inclusive, se você estiver usando o Loom ou outra ferramenta de gravação de vídeo, a gente pode criar vídeos também atemporais, curtos ali. Então, se você tem times em diferentes time zones, o Jira permite com que você também adquira essa ferramenta, tá? Então, ele já tem essa integração com ele mesmo. E o ponto que eu quero chegar com vocês aqui na nossa terceira ferramenta, que a gente citou o Confluence até agora, mas a gente não navegou por ele. Então, o Confluence, ele funciona basicamente da mesma forma que o Jira. Então, a gente tem os spaces, que são as pastas, os repositórios de arquivos, seja de base de conhecimento, procedimentos operacionais, how-tos. A gente consegue segregar esse acesso também. Então, eu posso ter uma space pública para a internet. Eu posso ter uma space para o meu time. Dentro dessa space tem um documento específico que só X pessoas podem acessar. Na versão Premium, a partir da Standard, se eu não me engano, a gente já tem esse controle. Então, a gente consegue fazer esse controle da documentação e restringir a certas pessoas esse acesso. Então, a gente tem esse nível também. Por que a gente tem esse nível? Para não expor documentações no portal do cliente, para não expor de forma desnecessária algo na internet, e também a gente ter ali para o próprio time outros templates onde só aquele time vai trabalhar. Então eu posso ter a parte, um template de planejamento de projeto, que já fica documentado aqui, para de ter aquele montão de e-mail de forma desnecessária. Um meeting notes, onde vai ter uma reunião, então a gente tem a ata de reunião documentada
com histórico, com quem alterou, quando alterou, podendo resgatar esse histórico. A gente pode ter aqui um weekly status report já feito no Confluence com um template pré-determinado. Esse template a gente pode deixar como padrão para as outras equipes também. E até mesmo um whiteboard, onde a gente pode navegar e ter ideias aqui e fazer um mind map, explorar essas outras regiões aqui para fazer algo mais disruptivo, algo mais criativo quando a gente vai pensar em produtos, em soluções, até uma reunião onde mais de uma pessoa pode digitar ao mesmo tempo, no Live Pages e também no Whiteboards também, e a gente vem colocando novos itens, discutindo, fazendo fluxograma, deixando a documentação bem completa, com vídeos, com explicações, com reuniões que a gente gravou, via Teams também, então fica um material bem completo. Então, com essas 3 ferramentas, a gente centraliza a entrada dos nossos chamados, centraliza a recepção de documentação dos nossos projetos, centraliza os nossos projetos, e o pessoal do BI agradece porque ele vai ter uma fonte para extrair essa informação, e não várias fontes. Então, todo mundo consegue trabalhar nisso. Bom, com o projeto criado, linkado com a ITSM, na versão Premium, a gente também tem a parte do Plans. A parte do Plans é onde a gente vai ter um portfólio de projetos. Então, você vai acompanhar mais de um projeto e seus status, sua capacidade dos times ali, dentro do Plans. Então, isso aqui já é uma outra funcionalidade do Premium, a qual aqui sim a gente faz um portfólio de projetos. Rafa, não quero usar o Plans. Não tem problema, você pode extrair essa informação das APIs do Jira e levar isso para sua ferramenta de portfólio ou linkar isso com outra ferramenta de controle que você tenha. Então, a gente consegue ter tudo isso conectado e a maior praticidade. Para quê? Quando a gente vai criar um projeto, se eu venho aqui em Spaces, o próprio Jira já tem diversos templates de Kanban, de Scrum, Top Level, focado ali em Product Roadmap. Então, a gente consegue explorar diversos outros templates. Então, você consegue testar muito rápido. Então, você não tem limite de criação aqui de Space, no caso, projetos. Então, você consegue ir testando vários cenários até chegar no modelo ideal. Se você tiver esse modelo ideal, você simplesmente vai vir aqui, vai dar um nome para o seu projeto e vai criar. Caso você já tenha o seu modelo criado, então a gente tem aquele projeto Scrum, né? Eu posso simplesmente já duplicar esse cara e reutilizar ali outros templates, não, perdão. Toda a configuração que eu fiz para um time, eu posso copiar ela aqui. Então, eu posso colocar aqui, Scrum 2, que vai ser esse projeto. Eu vou pegar aqui configurações compartilhadas e eu vou pegar lá o meu projeto do Scrum Project, certo? Então, a gente consegue colocar aqui, time 2. Vou colocar só time, a chave do projeto como exemplo. A gente copia toda aquela estrutura do quê? De workflows, prioridade, configurações de campo, configurações de tela, toda essa parte a gente já copia. Então, entrou um novo time, em minutos, não vou nem colocar minutos, porque não deu nem 2 minutos aqui de configuração, a gente copia toda aquela estrutura por trás. Então, isso daqui já está no ar, você já consegue pôr um novo time para rodar aqui, e os gestores da ferramenta, no caso os administradores internos, vão poder realizar alterações nesses fluxos, e essas alterações vão ser replicadas já para esses times que estão compartilhando essa configuração. Não vamos compartilhar nada? Vou criar um projeto totalmente novo? Venho nas opções de projeto, vou selecionar o projeto, vou dar um nome para ele, Kanban Test, vou deixar a chave que ele sugeriu, vou decidir se ele é Company Management ou Team Management. Aqui, pessoal, muito importante, mantenha Company Management, porque toda a parte de configuração de fluxos e campos fica a cargo do administrador. Então, a gente consegue ter um controle mais apurado e manter essa solução standard. Então, em menos de 1 minuto, você já tem esse modelo. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que toma tempo? O que toma tempo é a gente desenhar a solução, desenhar um processo. Não é só a parte de implantação da ferramenta, é a gente sentar e definir qual vai ser o nosso fluxo de trabalho, quais caminhos a gente vai seguir.
eu vou poder ter o cancelado. Qual a regra para a gente cancelar um item dentro do Gira? Quais campos eu vou exigir entre o backlog, no caso, e o cancelado? Cancelar, vou colocar o nome da transição aqui. Então, tudo isso, pessoal, é uma fase muito importante do projeto. Considerem ela com muito carinho na fase de implantação, porque a gente precisa entender o processo, a gente precisa desenhar o fluxo de trabalho a 4 mãos, tanto a parte de consultoria quanto o cliente internamente, a parte de formulário de criação, quais momentos a gente pode inserir outros campos, em quais momentos a gente pode editar aqueles campos, quais opções vamos ter dentro desses determinados campos listas, se o campo é lista, se ele é texto, se ele vai aceitar apenas número. Então, são regrinhas que são fundamentais para a gente fazer um bom trabalho. A parte de construir dentro do Gira, ela tem uma velocidade muito interessante, mas essa parte de processo, eu vejo muita gente pulando, eu vejo muita gente desconsiderando ela no projeto, e aí acaba se frustrando na parte de configuração. Então, por mais que a gente tenha templates, por mais que a gente tenha, seja muito rápido construir um novo projeto aqui, a gente tem que entender o processo dentro da empresa. Então, mapeiem isso, vamos documentar. E sim, você pode começar por uma ferramenta. Quero começar só pelo Confluence? Perfeito. Quero começar só pelo Gira? Quero começar pelo Service Management, pelos portais de atendimento? Sucesso. Escolha uma delas, faça a configuração e vá evoluindo, vá absorvendo os outros times aos poucos, até mesmo para você ter um time modelo, para você ter um time que vá servir de exemplo para os demais e para que você possa replicar isso depois. Na parte de replicação, o que é legal a gente entender também, e nessa parte de integração, pessoal, a parte de automações, como eu tenho vídeos completos aqui também em cursos, que vocês podem realizar lá na plataforma da Udemy, todas as automações a gente pode usar para linkar com o Teams, para linkar com o Slack, para disparar e-mail e alertas para pessoas específicas em horas específicas. Então, assim que a gente estiver desenhando o processo, a gente vai identificar processos repetitivos, parte dos processos que podem ser automatizados, como disparo de comunicação de aprovação, disparo de datas de vencimento, a parte de concatenação de informação, a parte de movimentar um status se um item já está atrasado. Então, como eu falei, a gente tem diversos templates de automações também, os quais a gente vai modelar de acordo com o contexto da empresa. Então, se a gente vai mandar um pull request para o Jenkins, se a gente vai ativar alguma coisa na AWS, se a gente vai mandar um webhook, um e-mail para outro sistema, tudo isso a gente vai desenvolver e desenhar nessa fase de processo. Rafa, não tem essa parte de automação, posso começar sem ela? Podemos, perfeitamente. Por quê? Você vai pôr o processo em prática, vai sentir o que pode ser automatizado ou não, vai ver os gargalos, vai fazer suas integrações com a parte de BI e o mais importante, você já vai ter uma entrada centralizada. Então você vai estar organizado para adquirir esse nível de maturidade e de integração, inclusive com inteligências artificiais, com o Rovo, com a Atlas Intelligence, e até mesmo nos treinamentos com o time. Por quê? É uma ferramenta fácil de aprender, a velocidade de aprendizado dela é muito alta, tanto por parte do administrador quanto por parte do usuário, de ser intuitivo, de conseguir navegar com facilidade, de ter várias línguas, dos quais os membros dos times vão estar configurados de acordo com o perfil. Então, pessoal, eu convido vocês a ver os demais vídeos, praticar. Tem aulas aqui ensinando como construir os portais do zero. E eu deixo aqui a última pergunta, né? Se sua equipe tivesse esse nível de controle, o que mudaria na sua operação? Se você tivesse hoje um portal de entrada que não é aquilo que vem pelo WhatsApp, é a pessoa que vem na mesa, e-mails que já se perderam, documentações com várias versões de Excel no servidor, no PC de alguém, no pendrive, na nuvem de alguém, como que a sua equipe iria, como que ela iria performar com esse nível de controle, com uma visão centralizada, onde gestores vão trabalhar com informações de fato, porque ele mesmo vai estar ali no dashboard e o próprio pessoal do time, da operação, vai estar com controle. Então a gente vai conseguir fazer o nível de operação, níveis de gestores, gerentes, coordenadores,
até um relatório a nível da diretoria e reutilizar isso para outros times, reutilizar isso nas cerimônias. Então, não vai parar para fazer um PPT. Muitas vezes você vai tirar um print daquele dash e ele já te traz aquela resposta, mas é legal o dash interativo justamente para a gente fazer o drill down e já mostrar ou já atualizar aquele item também. Legal? Convido a vocês a responder essa questão aqui nos comentários, deixe seu like, siga o canal e nos visite também no LinkedIn e nas outras redes sociais. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.